Olá, bem-vindos ao Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Estamos aqui com o David e vamos falar de questões de liderança e confiança. Bem-vindo. Primeira questão para ti. Como é que podemos demonstrar mais confiança a falar em público? Acho que em termos de confiança, acho que há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é tentarmos expandir um bocadinho aqui o que é o leque da confiança em si, não só para falar em público, mas também para todas as situações da vida. E antes de mais de vermos como é que podemos melhorar a nossa confiança, acho que temos também de perceber um bocadinho aquilo que são os misconceptions sobre a confiança, que é nós muitas vezes olhamos para a questão da pessoa não ser confiante ao comunicar, quer seja numa reunião, quer seja num discurso em público, e muitas vezes vemos isso como um problema interno. E sim, obviamente que se a pessoa tiver um bom nível de confiança, vai se sentir à partida melhor a comunicar, e se tiver um nível mais baixo de confiança, vai se sentir pior a comunicar. Nós temos de trabalhar isto de duas vias, que é, há realmente pessoas que têm alguns entraves em termos de confiança e que podem procurar ajuda especializada para isso, enquanto que existe um segundo segmento que eu acho que é também importante, que é nós conseguimos também ganhar mais confiança na nossa comunicação através dos resultados que nós vemos. Ou seja, nós temos alguém que teve algumas situações negativas a comunicar. Quis comunicar numa reunião, ninguém o ouviu. Quis fazer um discurso em público, estava muitas vezes a tremer, as pessoas também acabavam por não lhe dar atenção, se calhar o feedback foi negativo. Se a pessoa vai tendo experiências negativas ao longo da vida, quando depois vai ter que comunicar, aquilo que vem à cabeça dessa pessoa antes de abrir a boca são exatamente as situações em que aquilo correu mal. E eu gosto mais de trabalhar a confiança por esta via, que é o quê? A pessoa tem experiências negativas que não correram tão bem e é isso que lhe vem à cabeça. Aquilo que nós podemos fazer é através de trabalho com essa pessoa, de dar as ferramentas certas e também de lhe dar feedback individual para a pessoa perceber para o estilo de comunicação dela, porque realmente resulta. A pessoa aplicando essas ferramentas personalizadas para o seu estilo de comunicação começa a ter melhores resultados. E começa a ter melhores resultados de que maneira? Não é que a pessoa subitamente acorde num dia, depois de fazer um curso de falar em público, e subitamente esteja cheio de confiança. Não é isso. A questão é que essa confiança vem exatamente da utilização das ferramentas. A utilização das ferramentas, quando a pessoa ainda não está confiante, vai ser muito por via da pessoa, naquele preciso momento, conseguir controlar-se a si próprio e passar uma mensagem mais confiante. Mesmo que a pessoa ainda não esteja mais confiante, se a pessoa souber o que é que está a fazer com o seu corpo, está a passar em segurança. Quais são os tiques verbais e não verbais que tem, que passam uma mensagem que a pessoa não está segura do que está a dizer. E ao mesmo tempo, se a pessoa souber como é que estrutura o pensamento para ter um pensamento mais eloquente e mais eficaz, se a pessoa conseguir usar isto, a pessoa pode não estar mais confiante, mas começa a parecer mais confiante. E essa questão do aparecer mais confiante, de começar a ter esta verossimilhança ou esta parecença de que realmente está mais confiante, é isso que vai passar sinais positivos à audiência. Quem o está a ouvir, quer seja numa reunião, quer seja numa apresentação, quando começa a haver mais sinais de confiança, menos sinais de insegurança, como os tiques que eu já falei, como as bengalas verbais. Se a pessoa começa a ver um discurso mais eloquente, alguém que parece estar mais em controle do que está a fazer, e alguém que parece estar mais confortável de comunicar, começa a reagir mais positivamente. As pessoas começam a assinar mais com a cabeça, as nossas mensagens começam a ser mais ouvidas, as pessoas começam a aceitar mais facilmente a nossa posição em vez da posição de outras pessoas, e nesse momento o que é que começa a acontecer? Quando a pessoa, depois de aplicar as ferramentas, mesmo não tendo confiança, começa a ver resultados a aparecerem, quando começa a ver os resultados, aí é que começa a alimentar a confiança. Porquê? Porque eu olho e penso, a semana passada fiz aquela reunião, correu bem. Há 2 semanas fiz aquela apresentação, foi fantástica. Há 3 semanas fiz aquela reunião importante com o meu chefe e o feedback que eu recebi foi super positivo. Quando começamos a ter estes pequenos sucessos, quando a pessoa depois vai ter que fazer uma grande apresentação, em vez de pensar na quantidade de vezes que aquilo não correu bem, começa a pensar na reunião que correu bem, na apresentação que correu bem, na conversa difícil que correu bem, e quando começa a ter esses sucessos começam a sobrepor-se. Isto significa o quê? A pessoa depois vai para essa mesma reunião, vai para essa apresentação importante, quando pensa então nas pequenas vitórias que teve, quando a pessoa depois abre a boca, começa a estar muito mais confiante. E portanto há duas vias, que é realmente a pessoa pode trabalhar a sua confiança interior, a pessoa pode, através da aplicação de técnicas específicas para o seu estilo de comunicação com feedback individual, começar a ter condições para ter melhores resultados, e esses resultados que lhe dão sucesso, esses sucessos que nós olhamos para lá e chega a um ponto em que pensamos de eu para estas coisas todas me terem corrido bem, alguma coisa certa eu hei de ter. E aí, através desses resultados, que nós também alimentamos essa confiança. Porque é que eu acho que isto é importante? Porque nós obviamente aliamos os dois, que é uma boa confiança interna, mas mais do que isso, eu também começar a apresentar resultados de que eu consigo fazer aquilo bem e eu consigo ter boas reações por parte da audiência, é essa confiança por resultados que se vai manter durante muito mais tempo. E isto vem muito também de uma coisa que se fala hoje em dia, que as pessoas se queixam, que é um bocado o síndrome do impostor, que é, as pessoas vão fazer uma apresentação, vão ter uma situação qualquer, que até corre bem, mas muitas vezes ficam ali naquele limbo que é,
será que isto está mesmo a correr bem? Será que eu mereço este sucesso? Será que eu não mereço este sucesso? E este síndrome do impostor é uma coisa que é muito mais resolvida, porque temos provas à nossa volta que realmente merecemos aquele sucesso. Porquê? Porque temos resultados que comprovam isso, do que estarmos simplesmente com jogos mais internos de confiança. Portanto, a lógica é simples. Se eu aplicar as técnicas certas, tenho as reações certas. Se eu tiver as reações certas, começo a ter mais resultados. Se eu tiver mais resultados, naturalmente tenho mais confiança. Eu acho que é mais por aí que nós devemos melhorar, especialmente em termos de comunicação, do que propriamente estarmos simplesmente a tentar mentalizar-nos e usar estratégias que muitas vezes são mais ilusórias, como por exemplo a pessoa antes de fazer uma apresentação pensar, pá, vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem. Eu posso pensar o que quiser que aquilo vai correr bem. Se eu não tiver as ferramentas certas para o meu estilo de comunicação, essa confiança falsa desaparece muito rápido. Portanto, não é uma questão de mentalização, é muito mais uma questão de ter as ferramentas certas, para no momento certo as aplicar, ter esses resultados, e são esses resultados que me vão tornar confiante, não é a confiança que me vai dar resultados. Boa explicação relativamente a questões de transmitir confiança. Eu acho que é importante e impactante todas as pessoas que têm de falar em público, seja em contexto laboral, nós temos de falar com o nosso chefe, em reuniões ou até apresentações de speech ou projetos até que queiramos que sejam aprovados. E dentro de outro aspecto, ainda no mundo empresarial, somos promovidos a líderes. Quais é que são as principais características que tu caracterizas num bom líder e dicas que darias a alguém que fosse para um contexto de liderança? Ok. Para alguém que acaba por ter uma recente promoção em liderança, eu acho que a primeira coisa é a pessoa mudar um bocadinho o chip. O que é que eu quero dizer com isto? Nós muitas vezes acabamos de ser promovidos a líderes por dentro da nossa função prévia, de alguma maneira demonstrarmos que tínhamos bons resultados e demonstrarmos que éramos bons no que fazíamos. E temos de tentar evitar um bocadinho aquela questão da lei de Peter, que é as pessoas são promovidas até o limite da sua incompetência, ou seja, a pessoa é muito competente numa função, é promovida, chega a uma função diferente, com requisitos diferentes e aí torna-se incompetente. O que é que eu tenho de fazer? Porque é que a pessoa muitas vezes se torna incompetente num novo nível? Torna-se incompetente a um novo nível, não porque a pessoa tenha nascido com um certo grau de competência ou incompetência, não é nada disso. A pessoa torna-se incompetente num novo desafio e num novo nível, porque eu num novo desafio, com funções diferentes, responsabilidades diferentes, eu preciso de ferramentas diferentes do que aquelas que me levaram lá. E a mudança de chip que eu estou a falar é muitas vezes as pessoas, eu era muito bom em termos técnicos, era muito bom naquilo que é a minha função, e portanto se eu continuar a fazer a mesma coisa que me deu sucesso uma vez, logo eu vou atingir sucesso novamente. E isso em liderança normalmente é o maior pecado, porque não é aquele que me leva do primeiro nível para o segundo que me vai levar do segundo para o terceiro. A partir do momento que eu tenho uma dinâmica completamente diferente, e aquilo que é a grande maioria dos cenários é, a pessoa inicialmente quando não liderava ninguém, os seus resultados dependem de si. Depende daquilo que é a sua ação, do seu comportamento, daquilo que é a sua performance, da sua competência, a nível individual, daquilo que pode entregar. A partir do momento que eu já estou a liderar uma equipa, aquilo que são os meus resultados não dependem exclusivamente de mim, dependem muito mais até da equipa do que propriamente de mim. Portanto, eu não posso simplesmente repetir os mesmos comportamentos num segundo nível, quando eu já estou a liderar uma equipa, quando o jogo é completamente diferente e as estruturas de avaliação são completamente diferentes. Portanto, eu tenho de mudar o chip. O problema aqui do chip é, se eu continuo a fazer os mesmos comportamentos que fazia antes, mas agora na posição de líder, o que é que acontece? Microgestão, acontece estamos demasiado em cima da equipa, acontece muitas vezes nós privilegiamos o curto prazo em vez do longo prazo, como por exemplo, epá, não é assim que eu quero que tu faças, portanto deixa que eu faço, em vez de formar as pessoas para poderem fazer. Passa-se por não dar autonomia às equipas e as equipas sentirem-se muitas vezes afogadas. Passa muitas vezes por nós estarmos a confiar tanto no nosso trabalho, na nossa competência e no caminho que nós fizemos, que teve resultados, tanto que esse resultado é aquilo que me levou a ser promovido a líder, mas ao mesmo tempo acaba por nos colocar limites, que é, eu tenho uma maneira de fazer as coisas, eu tenho uma forma que eu vejo que já me deu resultados, portanto eu vou replicar a mesma forma. E muitas vezes acabamos por estar a penalizar os nossos resultados e da equipa, a forçar que eles façam as coisas exatamente como nós faríamos. Enquanto sinceramente que se o resultado vai ser mais ou menos a mesma coisa, eu ganho muito mais em que essa ideia e que essa autonomia seja da equipa do que propriamente tentar forçar isso em mim próprio. O problema é que as pessoas não fazem o chip. A mudança de chip depende de olhar para a liderança como uma nova função e uma nova responsabilidade com novas exigências e não como um part-time que eu vou fazer à minha tarefa operacional. Se eu olhar para estar como líder, como eu vou fazer exatamente as mesmas coisas que eu fazia antes, que é continuo a ser operacional, continuo a ser técnico e vou dar aqui uma perninha a liderar equipas, aí eu estou destinado a falhanço. E aí vamos ter uma lei de Peter em que a pessoa não vai voltar a ser promovida. Portanto, ponto 1 é perceber, estamos numa realidade diferente, com necessidades diferentes, preciso de ferramentas e soluções diferentes. Ponto 2, nós precisamos dessas ferramentas e precisamos de nos educar para esse novo desafio. Eu preciso procurar novas formas de liderar e preciso procurar novas skills,
me vão permitir ser o melhor líder. Essas skills são skills de liderança, são skills de argumentação, são skills de persuasão, são skills de influência, em que eu preciso de ter todas essas capacidades para conseguir liderar melhor a minha equipa. E aqui é que nós também falhamos. Primeiro, a questão da mudança de chip. Segundo, a maioria das pessoas que se deparam a liderar equipas muitas vezes não leram um único livro de liderança, não fizeram uma única informação sobre liderança. Simplesmente assumimos que é o quê? É uma progressão natural, automática, e a pessoa naquele dia foi promovido no dia antes e, portanto, naquele dia vai sair da cama e subitamente é um líder. Quando isso não é uma coisa por decreto. Ninguém passa a ser líder porque foi assinado um papel. As pessoas passam a ser líderes não porque foi assinado um papel, as pessoas passam a ser líderes exatamente porque se tornam líderes. Até porque nós temos de garantir que aquilo que é a nossa equipa realmente nos reconhece enquanto líder. E para isso eu preciso de novas ferramentas. É a mesma coisa. Uma pessoa para ir para médico, para advogado, para diplomata, para qualquer profissão, a pessoa tem de estudar e tem de se preparar para tal. E líder não foge disto. O problema é nós assumimos que é uma coisa que simplesmente acontece quando na verdade tem de ser preparado para. Portanto, ponto 1, mudar o chip. Ponto 2, arranjar preparação e focar-me em ganhar novas ferramentas para conseguir ser bom também naquilo que é a nova função. Terceira coisa que eu acho que é também aqui importante. A pessoa passa a liderar uma equipa. E isto é uma coisa que muitas vezes nos acontece e que nos dizem a informação da liderança. Que a pessoa passa a liderar uma equipa do qual essa pessoa era membro integrante da equipa. Ou seja, alguém antes era colega, passou agora de colega para chefe dessa mesma equipa, para líder dessa equipa. Nós temos de saber como é que nós damos esse salto. Esse salto, para ser dado, há aqui uma coisa que é importante, que é perceber que as relações prévias que nós tínhamos, que idealmente seriam boas relações com os membros da equipa, essas relações vão ter um impacto, nem que seja porque muda aquilo que é a posição da pessoa para com a equipa. E muitas vezes nós vamos ter de ser capazes e vamos ter que fazer também uma introspeção, mais uma vez de obter ferramentas para tal, vamos ter de obter uma introspeção para percebermos que se eu estou numa função diferente, vão ser exigidas de mim coisas diferentes e se calhar conversas difíceis que eu antes não tinha de fazer. Porquê? Porque não era a minha competência, não era a minha responsabilidade. Há uma coisa que não corria bem, aquela pessoa não estava sob a minha alçada. A partir do momento com um colega que eu tenho uma relação de grande empatia, mas se calhar profissionalmente não está a atingir os resultados e a performance que nós queremos, eu a partir do momento que assumo a posição de líder, eu tenho de me consciencializar que eu estou lá para liderar quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. E para dar os méritos quando eles são merecidos, mas também para colocar o dedo na ferida quando é efetivamente necessário. E as pessoas, quando não fazem essa transição, a perceberem, ok, eu agora estou em posição de liderança, posso continuar a ter uma ótima empatia contigo e uma relação próxima, mas só para perceberes que amigos, trabalho a trabalho, e quando chega à altura de realmente apontar as coisas e meter os pontos nos is e garantir aquilo que é a melhoria da equipa, a melhoria da organização, eu tenho de ser capaz de o fazer e de me chegar à frente. E isso aí vem, muitas vezes, as pessoas também desenvolverem a sua capacidade de comunicação assertiva. Não é só a questão da capacidade de liderança, mas também de conseguirem comunicar assertivamente quando o têm de fazer. Isso é uma coisa que é também importante. A partir do momento que a pessoa passa a assumir esse cargo de liderança numa equipa que já era sua, mas enquanto liderado, a pessoa tem também de mudar os seus comportamentos para começar a ser visto e percepcionado e aceito pelo grupo como líder. Porquê? Porque me aceitavam como colega, eu agora tenho também de mudar a forma como comunico e a forma como me comporto, de forma a garantir que as pessoas também me respeitam enquanto líder. Porque eu posso ter uma ótima ligação de empatia, mais uma vez, mas se as pessoas não me respeitam e não me reconhecem a mim enquanto líder, provavelmente vão procurar essa liderança eternamente no grupo de outra pessoa. E isto é o pior dos dois mundos, que é a pessoa ter o cargo de chefe, mas não ser reconhecido pelo grupo enquanto líder, o que significa que quando a pessoa dá os feedbacks, quando a pessoa faz o acompanhamento, quando a pessoa pede alguma coisa, quando a pessoa se calhar até dá um feedback quer mais positivo, quer mais negativo, não vai ser levado a sério. E a partir do momento que eu não sou levado a sério, eu perco quer capacidade de persuadir o grupo, quer capacidade de influenciar o grupo. E portanto eu tenho de perceber, ok, funções diferentes, necessidades diferentes, contextos diferentes, logo eu preciso de ferramentas diferentes. E se eu passo de membro do grupo para chefe do grupo ou para líder do grupo, eu tenho de mudar quer a forma como me comporto, quer a forma como comunico, e tenho de ser capaz, na mesma, de manter as relações de empatia, mas ao mesmo tempo, de se for necessário ser mais assertivo, o ser, em prol da equipa e em prol da organização. Portanto, acho que há aqui três coisas que são muito transversais, que é, primeiro, temos então a questão das pessoas mudarem o chip, perceberem, estamos numa realidade diferente, e portanto eu não posso continuar a fazer a mesma coisa que fazia antes, se não sou simplesmente um técnico que faz uma perninha a liderar. Segunda coisa, as pessoas a partir do momento de um novo desafio, eu tenho de me preparar e de adquirir novas ferramentas, como informações, como em livros, como procurar mentoria,
para conseguir, neste novo desafio, ter resultados diferentes e melhores até do que tinha. E terceira coisa, se eu sou promovido dentro da própria equipa, eu tenho também de me assumir enquanto líder. Isto não é ser autoritário, é simplesmente sabermos como é que comunicamos como um líder e como é que nos comportamos como um líder. E se eu for aceito enquanto líder, muito mais facilmente consigo melhorar os resultados, quer os meus a nível individual, quer da equipa como um todo, e ajudar os colaboradores também a chegarem mais longe. E se nós fomos promovidos e não nos sentimos preparados ou não quisermos, o que é que nós fazemos? Aí temos duas situações que são antagónicas entre elas. Isto vem do quê? E eu vou dividir isto entre a parte da pessoa não se sentir preparada ou realmente não querer. Pessoa que não se sente preparado, primeira coisa aí, a pessoa pode não se sentir preparado, não significa que não esteja efetivamente preparado para. Depende daquilo que é uma sensação, e há pessoas que muitas vezes sentem que não estão preparadas, na verdade só têm muito mais autoconhecimento ou alternativamente muito mais humildade do que outras pessoas que sentem que estão preparadas, mas na verdade não têm bases nenhumas para fazer aquilo. Either way, quer numa, quer noutra. Eu acho que é sempre importante, tal como já disse previamente, as pessoas procurarem ferramentas para enfrentarem esse novo desafio. Ponto 1. Pessoa sente-se preparada, mas nunca procurou ferramentas para tal. Se a pessoa procurar ferramentas, especialmente se estiver num curso como por exemplo os nossos, em que tem feedback individual, consegue logo perceber qual é que é o nível de competência que a pessoa tem e o que é que precisa fazer para melhorar. Com esse nível de competência consegue ver se realmente essa confiança tinha fundamento ou não tinha fundamento. Portanto, consegue-se aperceber disso antes de vir mal ao mundo e preparar-se para quando chegar à altura estar realmente capacitada para fazer as funções. Segundo, pessoa não se sente preparada, procura ferramentas e de vez em quando, como também já nos aconteceu várias vezes, pessoas apercebem-se que na verdade até têm perfil, até têm capacidade, até têm condições para, mas com essas ferramentas reforçam quer a confiança, quer também aquilo que é o seu leque de necessidades para quando encontrarem novos desafios, estarem prontos com essas ferramentas para enfrentar essas novas necessidades. E já agora, sobre esta questão da preparação também é uma coisa que é particularmente curiosa, que é essencialmente o nível de confiança que as pessoas têm de ter para se candidatarem ou não a um cargo de promoção, porque aquilo não cai normalmente só do céu. As pessoas, à partida, há alguma vaga que abre para a liderança ou há alguém que nos faz um convite. E aí uma coisa curiosa que é a diferença entre homens e mulheres a candidatarem-se a cargos de liderança. O que é que nós vemos? Se abrir um cargo de liderança em que aquilo tem 10 capacidades, pedem 10 skills que a pessoa tem de ter para se candidatar àquilo, um homem à partida candidata-se a partir do momento que sinta que tem 30% daquelas capacidades são pedidas e logo candidata-se ao cargo porque sente que se eu tenho 3 em 10 eu à partida consigo ir. Em mulheres é uma coisa curiosa que é em média uma mulher tem de sentir que tem 9 em 10 para se candidatar. Ou seja, se um homem tiver 30% de confiança que aquele cargo pode ser desempenhado por ele, candidata-se. Uma mulher só se candidata para aquele cargo se sentir que tem 9 capacidades em 10, 90% de taxa de confiança. Isto obviamente altera aquilo que é a quantidade também de promoções que nós temos dentro do mercado de trabalho e quer uma, quer outra, muitas vezes é o quê? Confiança infundada e a pessoa precisa de se deparar com a realidade para perceber realmente o que é que tem ou não tem e do outro lado, muitas vezes, falta de confiança ou falta daquele sentimento que está preparada, quando na verdade até pode estar. E daí isto resolve-se com o quê? Com a pessoa ter autoconsciência, a pessoa só tem autoconsciência passando realmente por um processo onde é deparada e onde é avaliada e onde há o feedback individual para percebermos dentro daquela pessoa quais são as capacidades que tem, quais são aquelas que ainda não tem e o que é que tem de melhorar para realmente chegar lá. Segundo caso que falaste, e esse aí é um caso muito mais bicudo, que não é a pessoa não se sentir preparada, é a pessoa não querer efetivamente ser líder. E isto vem de duas coisas, que é, ponto 1, nós temos um problema na nossa sociedade atualmente, que é a sociedade capitalista que nós temos no caso português, especialmente, isto vem também de uma tradição cultural, nós temos essencialmente uma vida planeada em progressão profissional, baseada em progressão hierárquica dentro da organização, ou seja, a pessoa começa, progride salarialmente a partir do momento que passa de colaborador para subchefe, depois para líder de departamento, depois se calhar para líder de vários departamentos e sucessivamente, ou seja, cada promoção envolve à partida um cargo de liderança de superior responsabilidade, com mais pessoas para liderar, e quanto mais vezes a pessoa seja promovida em termos de liderança, à partida mais ganha. Alguém que não queira ser líder tem aqui um problema, que é, fica muitas vezes na base da pirâmide durante mais tempo. E o sistema está montado de forma as pessoas terem maior recompensa consoante aquilo que é a sua maior responsabilidade. E nós tendemos a ver isto mais em termos de liderança do que outra coisa. Isto significa o quê? Se a pessoa quer progredir salarialmente, na grande maioria dos cenários, sente uma pressão social para ir para cargos de liderança. E há aqui duas coisas, isto até nos toca aqui um bocadinho, que nós vemos em alguns clientes, em algumas pessoas que lidam connosco, que é um primeiro caso de pessoas que acabam por ir, devido a esta pressão social, aceitam um cargo de liderança,
quando tu te apercebes que a pessoa não tem o mínimo perfil para a liderança, não tem a mínima vontade de ser líder e odeia a questão de ser líder. E o que acontece? Essa pessoa é promovida de forma a ganhar mais. Então encontra-se num cargo onde odeia cada segundo que faz, onde está a liderar uma equipa que também não gosta dela. Porquê? Porque a equipa se vai revoltar também. A partir do momento que eu estou a fazer uma coisa que é contra a minha vontade, a probabilidade de estar a fazer aquilo com um sorriso no rosto é diminuta. E isso vai-se notar, quer queiramos, quer não. Essas pessoas aceitam essa promoção devido a uma pressão social, passam a ganhar mais e passam a odiar cada segundo do trabalho que fazem. Passam muitas vezes a ter uma equipa que se vira contra elas. Isto não é bom para ninguém, para a organização, para a pessoa, para a equipa, para absolutamente ninguém. E depois muitas vezes pensam, pá, eu tenho de sair da empresa. E o problema é, se aquela pessoa nunca tivesse aceitado aquele cargo, continuava a gostar da empresa tal como gostava antes, à partida. Continuava a dar-se bem com a equipa como estava antes, continuava a gostar de cada segundo do seu trabalho e que a realizava. O problema é, a partir do momento que a pessoa aceitou esse cargo de liderança, tudo aquilo que era a lealdade e a ligação que a pessoa tinha com a empresa vai pela porta fora. Aquilo que era a ligação com a equipa perdeu-se completamente. A realização e o sentido de gostar do trabalho perdeu-se completamente. Porque a pessoa sentiu uma pressão para ir. E o problema aí é nós temos de fazer também escolhas, que é, há outras maneiras, e isso eu acho que está a mudar um bocadinho, no entanto, aí temos muito essa pressão, mas há outras maneiras que nós conseguimos progredir na nossa carreira sem ser obrigatoriamente para sermos líderes. Segunda coisa que também acontece é a pessoa, e isto houve um caso que até nos aconteceu, que foi uma pessoa que foi falar connosco para a formação individual, que aquilo que queria era melhorar as suas capacidades de liderança, as suas capacidades de comunicação. Porquê? Porque passou a estar como líder de uma equipa, isto aqui dentro do setor da saúde, passou a estar líder de uma equipa de saúde. O problema é que ela nunca quis ser líder. E então o chefe dela virou-se para ela e disse: tens de ser tu, porque és a pessoa com mais experiência, és a pessoa com o melhor perfil, vais mesmo ter que ser tu. E a pessoa basicamente aceitou. O problema disso, odeia cada segundo que faz, e disse-nos: pá, eu odeio completamente o meu trabalho, odeio cada segundo que faço, eu não quero liderar ninguém, pá, era muito mais feliz a fazer o meu trabalho anterior, pá, só que eu agora estou aqui entre a espada e a parede e preciso melhorar a minha capacidade de liderança. E nós aquilo que dizemos à pessoa é: a pessoa pode ter todas as ferramentas do mundo, se a pessoa odeia o que faz e não se sente realizada naquilo, a pessoa pode ter todas as ferramentas do mundo, não vai usar absolutamente nenhuma. E aquilo que foi o nosso conselho para essa pessoa é para procurar uma outra oportunidade profissional. Porque naquela situação em concreto, ou volta atrás e volta a desempenhar o cargo que tinha, ou estar a tentar forçar uma coisa que é antinatura, é completamente a receita para a falhança ali. E nós também temos de descontextualizar isto, que é, nem toda a gente tem de ser líder. E liderança não vem com muita coisa boa. Muitas vezes até vem com mais parte negativa e mais responsabilidade. As pessoas tendem a perceber. Enquanto nós hoje em dia tendemos a pintar a liderança como se fosse só arco-íris e maravilhas, quando na verdade não é. Liderança tem muita responsabilidade por trás, tem muita pressão por trás, e a pessoa precisa perceber perfeitamente que é, se vai para ser líder só para ter a parte do show-off, mais vale estar em casa, honestamente, e não se avançar para aquilo, porque aquilo é mau para a pessoa, mau para a organização e mau para a equipa. A pessoa tem de perceber que existem responsabilidades naquilo, e é uma escolha perfeitamente legítima dizer: eu gosto muito do meu trabalho, sinto-me muito realizado, gosto muito da empresa, peço desculpa, mas eu não sou a pessoa indicada para esse cargo. Porque a pessoa estar a ser forçada a fazer alguma coisa, quando a pessoa faz alguma coisa forçada, raramente o resultado é positivo. E, portanto, aí nós temos a ter essa confiança também para conseguirmos rejeitar oportunidades que, no curto prazo, se calhar até nos vão dar mais dinheiro, mas no médio e longo prazo vão ser maus para toda a gente. Já vi pessoas que estavam a ganhar muito bem, tiveram de sair por questões de saúde mental, à conta de estarem a aceitar cargos que nunca deviam ter aceito. Isto é uma escolha, como tudo na vida. A pessoa pode escolher: quer esta promoção, quer ganhar mais X, ou quer ser feliz e realizado. Se a pessoa conseguir ser feliz e realizado, ter a promoção, epá, tudo maravilha. Se a pessoa não quiser ser líder, não quer, porque é contra a natura e é uma coisa que a pessoa não se vê mesmo a fazer, estar a forçar isso, muitas vezes é das piores decisões que nós podemos ver. E isto tende a gerar problemas, mais a médio prazo, que são problemas muito complicados de resolver. Portanto, nós temos de pensar muito bem quando tomamos uma decisão profissional, fazemos uma escolha profissional, que é: vejo-me a trabalhar aqui, vejo-me a trabalhar nestas funções, vejo-me a trabalhar com esta equipa, sim ou não? Se for uma coisa que sim, vejo-me, mas não tenho capacidades desenvolvem-se e arranjam-se. Vontade. Não é uma coisa que alguém chega ao pé de ti, numa mentoria individual, mete a mão na testa como se fosse um exorcista e subitamente, pumba, estás motivado e tens vontade. Isso não acontece. Se a pessoa tiver desejo, se a pessoa tiver ambição, se a pessoa tiver esse querer, as capacidades desenvolvem-se e arranjam-se. A pessoa pode ter todas as capacidades do mundo. Se não quer fazer aquilo, vai sempre fazê-lo mal.
E portanto, sim, isso aí é uma coisa que a pessoa tem de olhar para si própria e decidir vale a pena ou não vale a pena. E temos que olhar um bocadinho mais para além daquilo que é o imediato, porque muitas vezes o que acontece, pessoas dessas acabam por aceitar essas oportunidades, veem que aquilo não resulta, saem dessa empresa e voltam para uma outra empresa a ganhar muito menos do que ganhavam antes, só para fazer um trabalho que, na verdade, no final do dia, as deixava muito melhor e muito mais realizadas do que aquilo que era a função de liderança que acabaram por ter. É uma escolha e tem essa uma escolha consciente. Obrigada, David, sem dúvida que é um tema para refletirmos. Obrigada por ouvirem. Até o próximo episódio.